Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia e professor? Max Atualidades, beleza galera? Como é que vocês estão? Cara, a dupla da geopolítica de novo aqui no canal do Gabarita Geo para discutir temas pertinentes para os vestibulares e, claro, para o Enem. Mas olha, são temas para a vida, né? Manter-se informado é essencial hoje no meio técnico, científico e informacional. A informação tem um poder gigantesco hoje na nossa dinâmica do nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar de uma temática aí, cara, muito quente, que são os 20 anos da invasão estadunidense ao território iraquiano, né, Max? Tema aí importantíssimo. Fale um pouco da relevância desse tema. Bom, galera, nós estamos falando do seguinte, de um dos principais pontos responsáveis, né, pela instabilidade política do Oriente Médio atualmente. Então, vem dessas 2 décadas. Esse tema ganha força, né? A gente chama de efeméride, faz aniversário, então isso é forte, né? Então, 2 décadas dessa invasão, né, dessa guerra, todo o prenúncio que os Estados Unidos realizou, as justificativas, depois, né, um rolo absurdo, uma discordância, né, sobre aqueles que eram testemunhos, que não era 20 anos depois. O que os Estados Unidos fez no Iraque joga muita questão ainda sobre o que nós temos na guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque quando você vira e fala assim, por que o Putin pode invadir sem nenhuma justificativa clara? Porque quem abriu esse precedente chama os Estados Unidos da América, quando invadiu o Iraque lá em 2003. Max, já avisando os alunos que falar de Iraque, né, é uma história assim, gigantesca, é uma região muito rica em história e também em conflitos. Então, a gente vai ter também uma aula especial para falar somente do Iraque. Aqui é um pequeno recorte da história, porque é tanta coisa para falar do Iraque que a gente só pincelou esse debate, que é um debate importantíssimo para os vestibulares esse ano, por conta dos 20 anos, e a gente vai aprofundar esse debate. Mas para começar toda essa história sobre o Iraque, nós vamos voltar para 11 de setembro de 2001. Cara, eu lembro desse dia, Max. Eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tinha mal acordado, era mais ou menos ali umas 9 horas da manhã. Liguei o rádio. Olha isso, galera. Ligar o rádio, uma coisa que vocês não fazem mais. Liguei o rádio e aí o cara lá, o locutor, falou: o que está acontecendo em Nova York? E aí eu falei: poxa, mano, mas o que está acontecendo? Sentei no sofá, liguei a minha TV de tubo 29 polegadas e estava lá Carlos Nascimento, o âncora daquele momento da Rede Globo, mostrando um dos prédios do World Trade Center em Nova York em chamas. Minutos depois, você sabe o que aconteceu? Eu fiquei estático. O segundo prédio foi atingido por outro avião da companhia American Airlines. Até aquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. E no mesmo instante, o presidente estadunidense George Walker Bush estava numa escola de ensino infantil, ali recebendo, vendo as crianças apresentar, fazer uma apresentação de teatro, ele sentado numa cadeira. É bem aquela questão do político mesmo, fazer ali aquele bate-bola com a molecada. E aí vem um dos seus assessores atrás dele e cochicha no ouvido dele. Nesse momento, o semblante de George Walker Bush, que estava todo sorridente ali, recebendo aquela homenagem, vendo aquela apresentação das crianças, se fecha. Se fecha, ele levanta e sai. Minutos depois, ele aparece em rede mundial, falando que os Estados Unidos estavam recebendo um ataque terrorista coordenado pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A partir desse momento se dá início à doutrina Bush, que se baseava no atacar antes de ser atacado. E, rapidamente, George Walker Bush elenca o eixo do mal, que estava na cabeça desse eixo o Afeganistão. Afeganistão que serviu de base para a Al-Qaeda. A Al-Qaeda treinou todos os seus terroristas lá. Isso desde a ocupação soviética, é outra aula que você encontra na plataforma do Gabarita Gel, onde eu faço todos os detalhes da guerra do Afeganistão.
Nisso, Afeganistão no topo de inimigo número 1 dos Estados Unidos e logo abaixo o Iraque de Saddam Hussein. A doutrina Bush se inaugura, Max, atacando o Afeganistão. E logo depois, meses depois, os Estados Unidos atacam o Iraque, que era o segundo na escala do eixo do mal, junto com o Irã e junto com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos invadem o Iraque. Tá, mas aí você vai me perguntar, mas por que invadiu o Iraque? Já que a Al-Qaeda estava no Afeganistão, Osama Bin Laden, tudo indicava que estava no Afeganistão. Por que o Iraque? Um país que tem um líder emblemático. Essa figura é Saddam Hussein. Max, quem é Saddam Hussein na fila do pão, Max? Discorra. Vamos lá. Bom, esse é um assunto extremamente interessante, né? Saddam Hussein, ele é o máximo da política americana da Guerra Fria e o máximo da política controvérsia americana do pós-Guerra Fria, né? Então, quem é Saddam Hussein? Saddam Hussein, né, é iraquiano, mas ele morou um tempo no Egito e ele tem uma história familiar bem complicada também. Ele foi criado pelo tio dele, um tio que era nacionalista, que queria separar o Iraque da monarquia inglesa. O Iraque era colônia inglesa, né? E aí, enfim, ele entrou no partido Baath, que é o partido mais forte, né, do Iraque, partido nacionalista, tal, autoritário, consegue derrubar os governos ao longo do tempo, enfim. E aí o Saddam, ele apoia um dos presidentes, ele ficou preso, Saddam ficou preso durante 3 anos, fugiu da cadeia, 64 a 67, consegue a renúncia, né? Eles tentaram matar o presidente, mas não conseguiram, e aí eles conseguem a renúncia desse presidente, ele apoia quem chega ao poder, e ele fica 10 anos como homem forte do governo, certo? Já como um país independente, aí, o Iraque, e o Saddam Hussein força esse cara, depois de 10 anos, a renunciar para que ele virasse presidente. Então ele vira presidente e ele chega em 1979, no momento que está acontecendo a Revolução Iraniana, responsável por esse movimento jihadista, né, extremista que nós temos no Oriente Médio, vem muito aí, né, da Revolução Iraniana, né? É um reflexo até hoje, né? O Ayatollah Khamenei, até hoje nós temos esse processo no Irã, que é vizinho do Iraque, né? E o Irã vem aumentando em 1979 uma força ali na região, e o Saddam Hussein se aproveita dessa situação e entra na primeira guerra dele, que é a guerra Irã-Iraque, né? Porque ele não queria esse movimento religioso extremista que estava acontecendo no Irã que não invadisse o governo dele. Porque o Saddam, apesar de ser também islâmico, ele é sunita, né? 90% dos muçulmanos são sunitas. Isso significa que eles acreditam que quem deve escolher o califa, o chefe, né, é o povo, né, e não como os xiitas pensam, né, de uma linha aí mais hereditária, que viria aí do genro, né, do Maomé, né, que inclusive o genro foi morto depois, mas 10%, de 10 a 12% dos muçulmanos são xiitas. O Saddam, ele é sunita, mas isso é um ponto interessante. O Saddam não fez grandes cultos durante o seu governo à estrutura religiosa. Ele era o líder, então ele cultuava as próprias estátuas. Esse é um ponto interessante para os Estados Unidos daqui a pouco, quando a gente falar. Porque o fato do Saddam não ser essa questão ligada muito realmente ao processo muçulmano, isso era um ponto que os Estados Unidos via como interessante, né? E os Estados Unidos incentiva o Saddam Hussein, dá armamento para o Saddam Hussein entrar contra o Irã, né, numa disputa onde mais de 1 milhão de pessoas morreram em 10 anos, aí 1 milhão de pessoas morreram nessa situação e ninguém venceu essa guerra, tá? É uma guerra que ninguém vence. Acaba com a economia dos dois países, mas os Estados Unidos ajudam o Iraque, de certa forma, para que esse movimento xiita, que foi o que liderou a Revolução Iraniana, não se espalhasse ali por todo o Iraque, por todo o Oriente Médio. Certo? Então, uma guerra sem muitos precedentes, e o Saddam Hussein tinha essa ideia de culto à imagem, autoritarismo, né, de matar os seus opositores, né? Então tem relatos de crime contra a humanidade, de armas químicas sobre várias regiões. Esse era o Saddam Hussein, apoiado pelos Estados Unidos em 1979, 80, 81, 82, certo? E aí a guerra vai se
parece que não vai ter fim, mas trava a Revolução Iraniana para não se espalhar por todo o Oriente Médio naquele momento. Bom, em 89, os Estados Unidos já não está dando muito mais bola para isso, acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos está pensando no processo neoliberal, processo econômico, papapá, e aí o Saddam Hussein entra numa nova empreitada, decide invadir o reino ao sul, né, do Iraque, que é o reino do Kuwait, né, o reino do Kuwait, um país pequenininho, mas que tem um petróleo absurdamente grande, né, muito petróleo. E aí o Saddam Hussein decide invadir o Kuwait, tinha muito mais soldados, e nessa jogada, né, os Estados Unidos decide entrar e faz uma convocação geral aí contra o Saddam Hussein, que, por incrível que pareça, o Conselho de Segurança da ONU apoiou, porque a União Soviética está quebrada nesse momento e não foi contra naquele processo e ameaçava muito o maior aliado americano, que é a Arábia Saudita lá no Oriente Médio. A Arábia Saudita ficou incomodada, então numa coalizão liderada pelos Estados Unidos, a gente entra aí na Primeira Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos, que havia treinado, ajudado as tropas de Saddam contra o Irã, agora decide entrar numa empreitada para retirar o Irã do Kuwait. Os Estados Unidos não estava nem para o Kuwait, não. Queria era tirar o Iraque de lá, porque o Iraque, com domínio sobre o Kuwait, ia ter um domínio grande sobre a base petrolífera, que era uma coisa que a Arábia Saudita não queria. Aí, Jean, a gente chega na Primeira Guerra do Golfo de 1991.